Tem dois lá na pergunta, vai lá. E depois ele. O senhor, depois eu, depois ele. É a respeito de imposto e tributos. Sim. Vou ser rápido. Salário não é renda. Por que tem que pagar imposto? Ai, vixe, aí o senhor me complica. Isso aí já vem desde o tempo do Franco Montoro e continua até hoje. Entrou o PT, não fez nada para acabar com isso. Gente. E depois tem o fator previdenciário. Se você paga, contribui regularmente, por que quando você aposenta você perde 40%? Pois é, a nossa previdência, gente, ela é toda de cabeça para baixo, né? Primeiro assim, ela chegou, ela não deveria ser deficitária. Ela foi deficitária porque aquele banquinho que devia ser a aplicação do dinheiro de todo mundo, que ficava lá na previdência guardadinho para pagar a aposentadoria, né, daqueles que saem do mercado de trabalho, aquilo lá era um banco, né? Deveria ser um banco, uma aplicação que ninguém mexeu. Mexeram. Limparam todo o dinheiro de anos e anos de contribuição da Previdência, zeraram esse caixa, logo começou um déficit. Porque tudo que foi economizado, né, que virou contribuição durante anos, foi limpado na época da FHC, depois Lula limpou de novo e aí acabou. Então a gente entrou num buraco que não tem muito para onde correr. Vai ter que ter reforma da Previdência. O que eu acho? Eu, por exemplo, não acredito na Previdência. Quando eu comecei a trabalhar e comecei a ganhar meu dinheirinho, eu vim de uma família muito pobre, mas muito pobre mesmo. Quem não conhece, as pessoas me olham e falam assim, nossa, que dondoca, oh meu Deus do céu. Ninguém sabe durante quantos anos eu comi só mandioca do quintal. Né? Então, assim, eu sei o quanto aperta, né, a sola de sapato, né, de quem não tem para onde correr. Agora, desde que eu comecei a ganhar meu primeiro dinheirinho, o que eu fiz? Eu comecei a pagar minha previdência privada. E eu me lembro que eu comecei com R$100. Que eu ganhava salário mínimo, tá? Era bastante. Eu comecei com R$100. E aí, conforme eu fui ganhando mais, eu fui botando mais um pouquinho, 115, 150 e tal. E desde lá de Fedelha, eu faço a minha previdência privada. Se o Estado, o governo, tivesse dado o direito de todos nós contribuirmos e recebermos aquilo que nós realmente colocamos lá no bolso do governo, estava resolvido. O problema é que não é assim. Aí a gente tem figuras, como eu disse para vocês, que eu vou combater esses privilégios, que se aposentam aos 50 anos do serviço público com R$30 mil e a gente paga a conta, só que ele vai viver mais 40 anos. Então ele se aposenta aos 50, ele começou a trabalhar com 18, 20, ele se aposenta aos 50, ele vai viver mais 30, 40, ganhando 30 mil por ano. Aonde fecha essa conta? Mas nem na China fecha essa conta. Então, para começar a resolver esse negócio, não é fácil, é difícil, vai dar uma dor de cabeça dos diabos, mas para começar a resolver isso, a gente tem que ir lá no CERN, que são as altas aposentadorias, as de Marajá. Porque, peraí, que o senhor vai ter que trabalhar até 60 e tantos anos para ganhar lá R$1.000 e poucos, no máximo 3, 4 mil por mês, enquanto o fulano vai ganhar 30 mil o resto da vida. Então, alguma coisa não fecha nessa conta, né, gente? Então, vamos primeiro igualar. Qual é o teto para todos? Não é o teto para o pobre mortal e para a alta casta do funcionário. Não. Qual é o teto para todos? O teto é esse aqui. Então, agora vamos fazer conta. Se o teto é esse, como é que a gente faz? Até que tempo nós temos que trabalhar? Fazer, por exemplo, uma previdência mista, em que quem queira contribuir com o Estado contribui, quem queira contribuir o particular também faça. Pode ser uma solução. Mas eu não tenho essa resposta pronta, o governo também não tem ainda essa resposta pronta. Se tivesse, já tinha feito. Né? A gente vai ter que trabalhar mais muito para tentar resolver essa pendenga. Mas uma coisa eu tenho certeza, não dá para quem produz, trabalha, paga imposto, ficar mantendo previdências de 30, 35 e aquelas então que juntam com pensão. Tem político que ganha previdência, ganha pensão de ex-governador e ganha mais 30 mil reais lá no Senado. Aí o camarada embolsa quase 100 mil reais. Não dá, gente. A gente não consegue sustentar isso. Fala, mais um lá. Oi. Eu tenho uma sugestão aí, deputado. Eu já vou te chamar logo de deputado, porque nós estamos precisando de gente assim no Legislativo. Nós estamos aqui na Casa do Trabalhador e tem nós temos que desmistificar uma situação aí, Jorge. Geralmente, quando se fala em capital e trabalho no Brasil, se fala em conflito, em briga, em porrada, né? Gente babando, com raiva. Isso geralmente acontece na época da database, onde os trabalhadores têm um interesse e os empresários têm outro. Só que isso é num momento do ano.
Eu acho, seria uma sugestão, que tem uma pauta que é similar entre capital e trabalho, principalmente essas voltadas à expropriação que o Estado tem, tanto em cima do trabalhador como em cima do empresário. Então, não sei se seria interessante a gente aqui, o presidente da casa, a diretoria, de repente você eleita, a gente fazer um encontro setorial do comerciário, onde você coloque na mesma mesa o capital e o trabalho. Tá certo? Tem muito imposto. Hoje o capital que se dá bem no Brasil é o capital financeiro, o especulativo. O capital produtivo, que é quem sustenta esse país, está sendo asfixiado. E aí eu junto capital e trabalho na mesma mesa. Essa é a minha sugestão. Mas mais do que aceita, sensacional. Afinal de contas, a ideia de todos nós é isso, é produzir, gerar emprego, gerar renda. Quem investe hoje no Brasil, gente, a exceção de quem investe, né, na especulação, é o guerreiro. É o guerreiro. Saiu uma pesquisa que foi feita pelo Stephen Kennedy, que mostra que as 500 maiores empresas do Brasil, estou falando das maiores, né? As 500 maiores estão deficitárias. Não compensa se fechar as portas, é mais barato. Então, olha o ponto que a gente chegou. Se a gente não unir o empresário, que foi tratado durante muitos e muitos governos, tratado pelas novelas, tratado pelos seriados, tratado pela Rede Globo como bandido, comunista, se não unir o empresário que não é bandido, gerador de emprego e renda, com o trabalhador, não tem solução. Então, meu caro, a sua sugestão já está na pauta. Muito bem, vamos lá. Vamos lá. Olá, Joyce. Oi. Você falou sobre a educação em tempo integral, né? Eu dou aula de inglês, né? Foi um tempinho dando aula. Uma das coisas que eu, inclusive, eu creio que também seja uma influência sua de muita gente, o professor Olavo de Carvalho fala muito sobre a questão do resgate cultural, que é extremamente necessário para o Brasil. Não que você vai ter uma forma mágica com voltou a alta cultura no Brasil, mas algum projeto que possa voltar isso. E um detalhe sobre a questão da escola integral. Na minha opinião, não adianta você colocar apenas a criança com mais tempo dentro da escola, porque não adianta se você tem uma base ruim, e essa base ruim não é só escola estadual, como muitos pensam, mas também escola particular, que eu tenho informação, eu falo com muitos alunos também sobre isso, a coisa está pior do que na época que eu estudava. Não adianta você deixar a criança lá em tempo integral e com aquela mesma base nacional curricular, porcaria, lixo, sendo que você vai formar um profissional horroroso. O que pode fazer para a gente poder melhorar pelo menos essa questão da essência, não somente deixar mais tempo a criança na escola? Vamos lá. O que está escrito no meu projeto? É bem interessante você falar isso, porque de fato não adianta você deixar a criança largada entre quatro paredes, com um ensino totalmente ideológico para o pior lado que tem, né? Incutindo, né, na criança uma série de ideologia de gênero, escambau, porque agora é tudo essa festa aí, né? Então, a menina pode sair com mãozinha dada com menino, criança, menina com menina, aí a menina pode ter o nome do menino, e isso não é uma coisa que se respeita na escola. Respeitar, todo mundo tem que respeitar, isso é uma coisa que se incentiva em muitas escolas. Então, o que diz o meu projeto, tá? Primeiro, a escola é sem partido. Primeira coisa, escola sem partido. E acabou. Se não for assim, não adianta. Aí a gente só vai piorar o problema, né? A escola integral para o ensino fundamental. Eu conversei com quem está fazendo todo o projeto de educação, né, do Bolsonaro. E eles têm a ideia muito parecida comigo. Não começa a estudar lá nos 6 anos, é de 0 para diante. Né? Começa lá bebezinho, a educação começa bebezinho. Né? Muito bem. A escola integral sem partido tem que ser a escola que priorize a nossa língua, português. O aluno não pode ser um analfabeto funcional. Matemática, tem que saber fazer continha de mais, de menos, multiplicação, regra de 3 simples, composta, a fórmula de Bhaskara. Acabou, tem que saber. Lógica, a criança tem que ser estimulada a
Lógica para pensar, para raciocinar, para saber que se a maçã cai lá de cima, na cabeça dele vai machucar. Tem que ter lógica, né? Tem que ter lógica. 2 línguas, isso inclusive eu conversei com o Olavo de Carvalho. A gente fez esse plano a 4 mãos. 2 línguas e o resto a depender das especificidades de cada escola e de cada criança. Hoje o que nós temos são crianças aprendendo a rebimboca da parafuseta, aprende a dançar, descer até o chão, no funk, não sei das quantas, e sai sendo analfabeto da escola, não sabe ler, não sabe escrever. Ou sai analfabeto funcional, lê e não entende. E aí, gente, tem que ter escola de todo jeito. Escola militar, escola que não é militar, escola pública, escola particular, escola com PPP, escola de empresa, escola de igreja, igreja católica, igreja evangélica, do que for. O que cabe ao Ministério da Educação? No meu projeto, tá? O Ministério da Educação cabe garantir que a escola seja sem partido, a aplicação de testes severos de português, matemática e 2 línguas. Ai, Joyce, mas isso é uma coisa assim que só tem país civilizado. Bom, eu tenho que espelhar o meu Brasil nos países que estão mais à frente do que a gente. Eu não vou pegar o exemplo da Venezuela. Então, eu tenho que pegar o exemplo da Alemanha, eu tenho que pegar o exemplo, né? Então, mais 2 línguas. E aí, se a escola é mais propensa para atividades esportivas, maravilhoso, vamos formar quarta. Se a escola outra X é mais propensa para atividades culturais, música, ok, vamos ensinar música de qualidade para as crianças. Se a escola é mais propensa a fazer a questão da interação, de artes, vamos fazer. Mas a criança vai saber português, matemática, lógica, o que vai dar uma base grande para física, obviamente. Vai ter alguma coisa como educação moral e cívica que funcione? Não, né? Uma coisa que entender o que é a pátria, entender o que é o nosso país. Né? E quando é o ensino médio, toda escola vai ter que oferecer um ensino técnico. Tem que sair de lá sabendo fazer alguma coisa. Quer fazer a faculdade, quer fazer a universidade? Lindo, maravilhoso, tem que fazer. Não quer? Já vai para o mercado de trabalho. Vai fazer a universidade? Sabe que tem como ganhar o seu sustento para poder se manter na universidade. Senão a conta não vai fechar nunca. Ô, Joyce, só para fechar essa questão, existe também um grande problema que nós estamos com uma geração também de professores que foram também mal instruídos também na forma de lidar. E a gente vai ter que usar ou esses professores, ou quem estiver disposto a querer mudar, porque tem professor também. A gente também não pode não existe só vítimas na história e só culpados, né? Temos que saber ponderar. Como é que também podemos, sei lá, por exemplo, qualificar aqueles para poder dar realmente um ensino legal? Você pode montar um esquema muito bom, mas se você não tiver gente qualificada de fato para poder aplicar todo esse projeto, a coisa... Eu acho que a primeira, assim, é um trabalho, um trabalho que não é do dia para a noite, né? Você vai ter que, obviamente, fazer aí oficinas de reciclagens com esses profissionais, contratar novos profissionais e impedir já no começo do mandato que a gente tenha greves espalhadas pelo Brasil todo, né? Porque você imagina os professores ligados aí a esse pessoal todo de esquerda que adora fazer uma baderna, não sei o que. Então, assim, a gente tem que ter muito tato e muito jeito para cuidar das nossas crianças, cuidar da educação sem parar o processo de educação. Né? Não tem uma fórmula pronta para isso, mas a gente está desenvolvendo, está trabalhando. Né? O meu projeto é um projeto que não é agressivo, né? É um projeto que cuida da criança, né? E vai caber aí ao ministro da Educação fazer toda essa ponte com os educadores. Né? Mas tem que começar com o estopim, né? Exatamente. Depois vai gente, eu vou responder mais algumas perguntas, vou passar para eles, gente, porque eles têm que falar. Mas é tão bom. Posso falar primeiro, por exemplo? Obrigada. Vamos lá. Ô, Joyce, pergunta, eu queria fazer uma pergunta diferente com a resposta do Luiz Tavares do programa Paulo de Chicago, que vão ficar mais no estado de São Paulo. A gente sabe que o estado de São Paulo é a grande potência do Brasil no quesito econômico. E a gente sabe também que o grande vilão do custo dos produtos e que atrapalha até uma questão de geração de empregos é a carga do ICMS, que é um imposto que acaba sendo mais alto. Eu queria saber do Rodrigo, a questão, caso ele seja eleito governador do estado de São Paulo, qual seria a reforma no quesito tributário do ICMS para o estado de São Paulo
porque se a gente reduzir ICMS, automaticamente as coisas ficam mais baratas, aumenta o consumo, automaticamente também aumenta a produção. Então eu acho que seria aí uma forma de gerar mais emprego com essa reforma tributária. Eu queria saber o seu comentário do Coronel de Escala. Olha, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui hoje no Sindicato dos Comerciários do ABC. É uma honra também estar aqui com o nosso presidente do sindicato, com a nossa deputada Joyce, com o nosso deputado o Ishikawa, e é uma satisfação realmente poder responder a sua pergunta. Nós acreditamos sim que há possibilidade de fazer essa redução do ICMS, mas antes de tudo e para fazê-la, o Estado tem que se tornar mais eficiente. Nós estamos aqui, e a Joyce bem colocou, não é para inventar a roda não. Nós estamos aqui para fazer a roda girar, né, Joyce? Para fazer a roda funcionar. E nós temos também que levar em consideração outra coisa que a Joyce falou que é muito importante, que cada ente federativo tem as suas atribuições. Eu acho que o Estado de São Paulo está acovardado há muito tempo e é preciso que o povo de São Paulo se una. Uma das minhas bandeiras, Joyce, é a frente pelo povo paulista, que são todos os representantes do Estado, e aí, deputados estaduais, deputados federais, os nossos membros do Ministério Público, Judiciário, órgãos de controle, frente estadual dos prefeitos e vereadores, se colocar em discussão e se colocarem a favor da discussão com o governo federal daquilo que é interessante para o Estado de São Paulo. Ou seja, São Paulo sim tem que se colocar nas discussões nacionais com a sua força e com a força do seu povo, porque aí sim eu tenho certeza que nós iniciaremos um processo para, de fato, reorganizar a questão tributária, porque eu vou chegar onde o nosso colega fez a pergunta, mas é importante fazer essa contextualização, porque o Estado tem que se colocar assim numa discussão de uma repactuação tributária. Claro que o Estado do Estado de São Paulo, como todos os outros estados, vive essencialmente, eu tenho como sua maior fonte de renda, o ICMS. Agora, temos outras também. Há um descompasso fiscal de arrecadação de tributos e de gastos da despesa corrente do Estado. Então, quando você fala em abrir mão de receita, que é isso que nós estamos falando aqui, nós temos também que trazer uma compensação, porque nós também temos a questão da responsabilidade fiscal, certo? Agora, aonde é que o Estado vai dar o seu grande salto de qualidade? Bom, sob minha perspectiva, é sendo mais eficiente. Eu não vejo outra saída para o Estado de São Paulo a não ser mais eficiente. E nesse quesito, eu também não vejo a possibilidade de sermos menos eficientes, para sermos mais eficientes do que o emprego e o uso da tecnologia na gestão da coisa pública, Joyce. Essa é uma bandeira que eu defendo, Luiz, que ao mesmo ponto, no mesmo tempo que nós temos a necessidade de darmos mais instrumentos para que o Estado e os servidores do Estado produzam mais, de outra banda, nós não temos capacidade, pela despesa corrente, de contratarmos mais. Então a tecnologia será um grande aliado. Também entendo, e aí é fundamental, que o Estado de São Paulo, sim, possibilite que não apenas os comerciários, mas toda a cadeia produtiva seja beneficiado, ou seja, tratado da forma adequada. Adequada em que sentido? Adequada de uma menor burocracia. A burocracia, de fato, ela atravanca muito o progresso e os processos. Ela gera um custo muito alto. Então, nós temos que, sim, que tornar o Estado menos burocrático. Nós também temos que dar o exemplo, viu, Joyce? No exemplo do quê? No Executivo, vou fazer aquilo que o Executivo pode fazer de imediato. Então, não vamos prover 50% dos cargos em comissionamento, nós vamos diminuir substancialmente as empresas estatais, mas naquelas de administração indireta. Nós temos hoje 37 organismos indiretos, entre fundações, empresas públicas, institutos, que tem sim que ser diminuídos, porque é uma máquina muito pesada. E é claro que a questão do imposto tem sim que ser revista, mas temos também que tornar muito claro, muito objetivo e trazer para a população que, para que isso seja feito, temos que ser mais eficientes. Sem eficiência, lamentavelmente, a diminuição pode acontecer, mas não nos níveis que a nossa cadeia produtiva merece. Tem pergunta aqui, ó. Oi, tem pergunta aqui.
Tem lá também. Não, Eu queria só vai responder um pouquinho ali, eu já respondo Eu vou vocês. aproveitar a oportunidade, Matheus, agradecer a presença da Joyce, né? Eu a conheci há pouco tempo, apesar de ter a conhecido nas redes sociais. Agradecer também a presença do Rodrigo e principalmente o espaço que nos foi cedido aqui pelo presidente aqui dos sindicatos comerciais. Quanto à pergunta específica, me desculpe, a única coisa que eu posso responder é o seguinte, que eu vou estar alinhado com o governo do Estado para poder diminuir impostos, que a carga tributária é realmente alta. Nós temos carga tributária federal e estadual. E a estadual ainda é menor do que a federal. O que nós temos que trabalhar, a Joyce está aí, no sentido de reduzir impostos federais. Esse, eu acho que é o objetivo principal da bancada agora, que vai ser do nosso futuro presidente. Basta estarmos alinhados à filosofia de baixar impostos, de desburocratizar o Estado. Eu acho que essas medidas já vão dar fomento tanto à indústria como ao comércio. Não sei se eu consegui responder aquilo que você me perguntou, mas nessa parte, não se esqueça, isso é tarefa executiva. Tá bom? Rodrigo e Joyce. Só deixa eu complementar, só o seguinte, em relação ao ICMS, só para deixar uma coisa bem clara, eu acho que antes de falar em vamos trabalhar para reduzir em X, Y, Z o ICMS, a gente tem que fazer uma unificação, porque tem uma guerra tributária, né? Cada estado cobra uma alíquota e aí fica, gente, uma baixaria generalizada e uma loucura para quem vende de um estado para o outro e transporta, porque tem um ICMS aqui, aí atravessa a fronteira, aí é outro ICMS, tem que pagar de novo, aí tem uma diferença, aí esse aqui devolve para lá, o outro para lá, é uma zorra. Então, trabalhar com redução de alíquota, trabalhar com unificação de alíquota para parar essa guerra fiscal, né? Esse é um ponto que já vai ajudar bastante, né? Só para concluir aqui o que os meninos estavam falando. Alguém levantou a mão? Não, eu gostei. Eu também levantei. Vamos lá. Meu nome é Franklin, Oi, Franklin. sou presidente do PSL Santo André, também sou adido da Embaixada da Côte d'Ivoire, da Costa do Marfim, um país africano. E queria aproveitar que é o nosso futuro governador, a nossa futura deputada federal, para solicitar algumas coisas que fossem acrescentadas ou então destacadas nos planos de governo e no plano do seu mandato. Nós representamos, temos uma espécie de Câmara de Comércio, representamos 54 países da África, chamada África Atlântica. A África Atlântica ela tem um comércio internacional de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. Dos quais o Brasil participa com apenas 3% desse volume de comércio, mais para importação. Existe um público, existe uma população de consumidores lá estimada em mais ou menos 500 milhões de pessoas. Ou seja, são os Estados Unidos mais operativos do mundo. Qual que é a nossa demanda? Nós precisamos ter incentivo do governo do Estado de São Paulo para fomentar essas câmaras de comércio, para fomentar esse comércio com a África Atlântica. E mais, aí, agora eu vou pedir especificamente a Joyce. Joyce, a Costa do Marfim é a maior produtora mundial de cacau. E o Brasil, existe uma lei federal, depois ele passa o número e tudo, uma lei federal que proíbe a importação de cacau da Costa do Marfim. É verdade, nós temos a PAN aqui, que é uma fábrica de chocolate em São Caetano. O Brasil não pode importar cacau da Costa do Marfim. Mas qual é a lógica dessa lei? A lógica é que houve uma doença lá atrás, da vassoura de bruxa. proibiram, só que isso já passou. A vassoura de bruxa também, na Bahia, que foi inclusive plantada pelo próprio PT à época, para destruir o povo de cacau de lá. Então, Gente, só um pouquinho aí para ele poder falar. o que acontece? Como que o chocolate é produzido no Brasil? A Costa do Marfim exporta para a Europa, principalmente para a Suíça, a Suíça pega esse chocolate, trabalha, vira 100.
um valor de 100 e exporta a 100 para o Brasil. Então, se a gente pudesse ter um canal direto com a Costa do Marfim, alterando essa lei, Joyce, que tem que ser uma coisa meio secreta, viu? Depois a gente combina. Senão vai parecer. A gente abriria esse canal de importação de chocolate diretamente da Costa do Marfim, de cacau, certamente a nossa indústria de chocolateira é gigantesca. Nosso público consumidor é enorme. Não, e boa parte do nosso cacau, que é produzido na Bahia, também vai para a Suíça, fica pouco aqui. Então a gente vende o que é nosso e aí para comprar o que é mais barato tem que ir para a Suíça para gente comprar de novo. É a conta do burro perfeito, né? É a conta do burro, gente. O que adianta a pessoa ter até uma boa intenção se é estúpida? Quem fez essa lei realmente não tem juízo nenhum. Conta comigo. Então está ganhando muito por Ou fora. está ganhando muito por fora. Eu ainda estou pensando na inocência, né? Mas você tem razão. Eu faço essas duas demandas a vocês dois. Demanda sempre anotada. Demanda sempre anotada. Aliás, de vocês, quem tiver, gente, caneta e papel, quiser anotar o nome de vocês, o telefone de vocês, para a gente já formar um grupo depois, para a gente discutir o que a gente está falando aqui, vai ser bem bacana, tá? Diga lá. Ô Joyce, o que você acha de cada estado da federação ter suas próprias leis? Cada estado. Ixi, menino, não dá. Quer dizer, isso já existe no caso das leis estaduais, né? Então, cada Assembleia Legislativa fazem leis que correspondem para aquele estado. Já existe, mas há uma limitação. Né? Por exemplo, você não Nos pode... Estados Unidos é assim, né? Depende, não é em todos os estados e para todas as leis. Tem leis que são federais, todas têm que obedecer, e tem leis que são estaduais. Né? O que a gente pode é trabalhar algumas leis mais específicas, mas aí é political, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, o que muda de estado para estado? Vou dar um exemplo, a questão do armamento da população. Então, em alguns estados americanos, todo cidadão americano que não seja pneu na cabeça, que não tenha passado pela cadeia, então pode ter uma arma e pode andar com essa arma e pode mostrar a arma. Pode ser no restaurante, pode ser onde for. Tá? O que é lei federal? Existem as áreas free, né? Que são livres de armas. Isso é federal. Então, escola, nenhuma escola pode ter gente armada, bibliotecas federais não pode ter gente armada, né? E quanto ao porte, cada estado regulamenta para o seu cidadão, né? Em outros estados, por exemplo, a pessoa pode andar com a arma, mas não mostrar. Em outros, pode portar a arma, mas não andar com ela. Então, você entendeu? Então tem uma lei geral. Mais independente. Dá para fazer, mas não vale para todo tipo de lei, né? Tem leis que tem que ser leis federais para todos. Uma situação hipotética aqui. Vamos supor que assaltar banco dá 20 anos de prisão no Rio de Janeiro e dá 200 anos de prisão em São Paulo, esse pessoal vai preferir o Rio de Janeiro. Assaltar lá. Mas você quer mandar o povo saltar no Rio, menino? Eu estou querendo dizer que essa... Não, mas nesse caso tem que ser uma lei federal, tem que dar 200 anos em qualquer lugar. Tem que dar 200 no Rio, em São Paulo, na Paraíba. E tem que dar cana pro cara não sair de lá nunca mais. Ele vai preferir aquele que tem o ânus menor de pena, a quantidade menor. Aí São Paulo e Rio de Janeiro vai ser obrigado a aumentar. Mas eu acho que quando o assunto é criminalidade, gente, não se deve nem cogitar discutir qualquer lei que flexibilize aqui ou acolá a penalidade. O problema do Brasil é que as penas não são aplicadas como se devem e as penas são brandas. Camarada pega 30 anos de cana, fica 7 anos na cadeia. Né? Uma jaguar igual aquela lá que matou pai, a Ristoff, matou pai, matou mãe, a outra que jogou a enteada lá, a Nardone, sai no dia dos pais, dia das mães, no dia das crianças. Não dá, tem que trancafiar. Né? Um filho da mãe desse, me desculpa a expressão, o resto da vida atrás das grades. Então, para esse tipo de coisa, ela tem que ser federal, tem que ser dura, mas dura, para desestimular o crime, dura e aplicada. Porque tem lei que é dura no Brasil, mas não é aplicada. Aí a polícia prende, o juiz bonitão solta. Não tem o Gilmar fazendo isso com um monte de gente, Gilmar Mendes? Polícia prende, Gilmar solta, polícia prende, Gilmar solta. É por isso que tem lixamento, né? Por isso. O povo está por aqui, né? Fala lá, tem uma moça lá que está na fila do tempo. Eu quero fazer uma pergunta para o futuro governador de São Paulo. Oba. Os policiais de São Paulo, eles ficaram durante o governo do Alckmin bons anos sem receber um aumento. Como um cala-boca para os policiais e também para receber votos, eles ganharam um baita de um aumento, R$100, gente. Olha só. Olha que ótimo, foi R$100. Aí o policial
recebe de vale alimentação, que varia, R$150, R$170 por mês, gente. Como é que você vai no mercado com isso? Me fala, recebendo o salário que eles recebem e eles precisam fazer extra para complementar a renda. E quando eles complementam a renda, o ADG ainda é descontado do salário. O que você pretende fazer? Porque, olha, o policial é tão marginalizado de todas as formas pela sociedade, é marginalizado pelo governo, que paga um salário de miséria, é por tudo, todo mundo só sai cair matando. E aí, vocês vão melhorar o salário deles ou eles vão continuar assim? Sofrendo, fazendo bico e mais um monte de coisa? Olha, obrigado pela pergunta super pertinente, e uma pergunta que... Você sabe que a segurança pública, por nós, é o primeiro, prioridade zero. Por quê? Sem segurança pública, o cidadão não pode acessar nenhuma outra política pública do Estado. Sabe por quê? Porque é tolhido do cidadão o direito de ir e vir. Sem direito de ir e vir, ele não pode ir para o colégio e voltar com segurança, ele não pode fazer um curso de qualificação, ele não pode fazer um esporte como deveria ser. Por quê? Porque ele não pode andar com tranquilidade na rua. Então, o nosso governo, sim, é prioridade total. Como eu tenho dito para as pessoas, governar é eleger prioridades. E a nossa prioridade é segurança pública, alinhado com as diretrizes nacionais do nosso presidente. Então, aqui no estado de São Paulo, você pode ter certeza que o policial vai ser valorizado. E valorizado não apenas financeiramente. Ele tem que ser valorizado, sim, das condições de trabalho. Ele tem que ser valorizado, sim, no seu direito de ter tranquilidade, de ir para sua casa e não precisar deixar farda no quartel. Ele tem que ser valorizado, sim, na medida em que ele possa ter, talvez, um local onde ele possa morar. E aí eu estou falando de condomínios para as forças de segurança pública. Ele tem, sim, o direito de ir para a rua como um herói que é, mas com uma viatura blindada, com a possibilidade de uma PPP da blindagem. Ele tem que ser valorizado, sim, quando ele deixa a sua família para trabalhar, mas ele vai fazer bico autorizado ou DGEM, que momento ele vai ter com a sua família? Que momento ele vai ter de lazer? Ou seja, ele trabalha quase que 24 horas por dia para poder levar dignidade para dentro da sua casa. Então vocês podem ter certeza, e aqui não é falácia, porque vocês estão vendo aqui a Joyce que vai me cobrar, o Ishikawa que vai me cobrar, e quero que toda a população do estado de São Paulo cobre, porque nessa gestão aqui, na gestão do Rodrigo Tavares, na gestão dessa coligação PETRO e PSL, você pode ter certeza que as flores, nós não vamos colocar as flores na 23 de maio, as flores sim, que deveria o estado de São Paulo ter colocado esse investimento na segurança pública. As flores, sim, deveriam ser entregues a cada um dos policiais que fazem um bom serviço nesse estado de São Paulo, porque é uma categoria. E aí eu não digo só a polícia militar, é a polícia civil, a polícia técnico-científica, os agentes penitenciários, os agentes que tratam com os jovens, os menores da Fundação Casa, todos esses são heróis. E você pode ter certeza que mecanismos haverão, que mecanismos nós teremos para valorizar esse policial e essa nossa força de segurança pública.